Olá, tudo bem com você? Vamos para mais uma das nossas aulas, né? Hoje história, tá? Nós vamos trabalhar ali as páginas 40 e 41 do livro de vocês, 42 também, tá? Da 40 a 42. Na aula anterior de história, eu comentei com vocês que nós faríamos a correção da página 39. Porém, a página 39, as questões são de respostas pessoais. Portanto, não adianta eu fazer uma correção com vocês agora, que ela vai ficar assim muito superficial. Então, nós vamos deixar essas atividades que estão registradas no caderno de vocês, que vocês já fizeram, para no retorno, né, as professoras olharem aí qual que foi a conclusão e a resposta de vocês acerca desse conteúdo. Tá certo? Então, nós vamos na página 37, né, do livro de vocês. Nós temos ali, deixa eu só retomar aqui, algumas questões que era para vocês responderem no caderno, copiar a pergunta e fazer a resposta, né? Então, na página 37, nós tínhamos ali alguns questionamentos que vamos agora fazer essa correção, tá? Então, a primeira questão, você sabia que não foram somente os egípcios que construíram pirâmides? Elas podem ser encontradas no Irã, na China, no Camboja, na Indonésia, no México, na Guatemala, na Polinésia e em vários outros lugares do mundo. Essa resposta é pessoal, você vai dizer se você sabia ou não, tá? Número 2, você sabe quem construiu o templo em forma de pirâmide de Tikal, na Guatemala? Então, esse templo, né, você vai dizer se você sabia ou não, tá? Mas quem construiu foram os habitantes dessa cidade, tá certo? Então, os habitantes da cidade é que construíram esse templo. 3. Quando os espanhóis chegaram à América no século XVI, a cidade de Tikal estava completamente abandonada e tomada pela floresta. O que aconteceu com a população que vivia ali, né? Então, houve um abandono da cidade, né? Em virtude dos desgastes ambientais, tá? Que aconteceram naquela região, por questões econômicas, climáticas, tá? Então, foram vários os fatores aí que levaram, tá, a todo esse abandono. Quando eles chegaram, estava tudo tomado por floresta, tinha sido abandonado. E foi abandonado por quê? Foi abandonado porque teve desgaste ambiental, pelo excesso de população, né, por problemas econômicos, por mudanças climáticas. Então, essas são as opções aí de resposta para vocês. E aí, nós vamos agora lá para a página 40 do livro de vocês, tá? Na página 40 do livro de vocês, nós temos ali algumas imagens que eu vou pedir para vocês observarem junto comigo. E nós vamos começar a falar um pouquinho sobre os povos indígenas da Mesoamérica. O que é um povo indígena da Mesoamérica? Eram os povos indígenas concentrados ali nas regiões do sul do México ali, e América Central, tá? Como vocês viram na aula anterior, eu mostrei para vocês um mapa mundi, mostrei para vocês América do Norte, América Central, América do Sul, tá? Então, Mesoamérica é formada por essa área aí do sul do México e América Central, tá? Vocês podem até já grifar isso aí no livro de vocês, tá certo? Vou grifar isso aqui de cinza, mas vou trocar a cor da caneta para ficar mais destacadas as partes que nós tivermos que grifar, tá certo? Então, vamos lá no livro de vocês, tá? Falar um pouquinho sobre esses povos. Então, esses povos aí que estão citados no livro de vocês, né? Nessa questão dos povos antigos indígenas, nós vamos conversar sobre um povo específico, né? Os Olmecas, tá?
Os olmecas, além de características que nós vamos ler no texto, eles são conhecidos também como excelentes astrônomos e matemáticos, tá? Então, vocês vão ver aí algumas características dos olmecas. Antes de nós vermos essas características propriamente ditas, eu quero que vocês observem essas duas imagens que aparecem aí no canto esquerdo do livro de vocês, tá? Nós temos um mosaico olmeca, né, que aparece aí, e temos também uma escultura olmeca, tá? Então, uma escultura e um mosaico deste povo, né? Então, vamos observar aí essas imagens com bastante atenção, tá? Vocês acham que essas imagens, né, elas são fruto de um trabalho simples, né? Foi lá e fez, ou são técnicas mais elaboradas, né? Então, nós podemos observar aí, né, o mosaico, por exemplo, e a escultura de pedra, possivelmente eles tiveram bastante dificuldade para confeccionar, para fazer. Por quê? Porque são obras de grande dimensão, né? São obras grandes. Essas duas obras estão associadas à religiosidade, tá? E à expressão de poder para esses povos, tá? O mosaico, ele representa um jaguar, tá? O jaguar é um animal considerado sagrado para os olmecas. E aí nós temos também, nesse museu, Laventa, vários mosaicos, tá? Com a representação de um jaguar, para adornar o chão, os espaços que serviam de túmulos também. A escultura, que também aparece nesse mesmo parque museu, é a representação de um rei, tá? Ou de um chefe olmeca, segurando uma espécie de cajado que era o símbolo do poder entre eles. Após conversar sobre as imagens, tá? Nós vamos agora ver o texto, né, que fala sobre esse povo olmeca. O texto que aparece aí no livro de vocês, tá? Então, depois a gente ter visto aqui essa imagem, né, do mosaico, a imagem da escultura de pedra, vamos ler um pouquinho sobre esse povo, atentamente, com o lápis aí na mão, para caso seja necessário fazer alguma observação, algum grifo, tá? Segundo pesquisas arqueológicas, os olmecas foram os primeiros povos a se estabelecer na Mesoamérica, há cerca de 3.300 anos. Eles ocuparam a região do Golfo do México e influenciaram a formação de outros povos que vieram depois. Então, vocês podem grifar aqui, né? Eles foram os primeiros povos a se estabelecer nessa região, né, da Mesoamérica. Já falei para vocês, né? Nós já grifamos aqui em cima a localização, tá? Mesoamérica é sul do México e América Central. Os olmecas praticavam agricultura e produziam alimentos como milho, feijão, abóbora, batata doce. Esses povos também desenvolveram um sistema próprio de escrita e construíram pirâmides, templos religiosos e sistemas de irrigação. Então, isso aqui você pode grifar todinho, né, como era a questão aí da cultura desse povo, tá? Os olmecas fundaram várias cidades, entre elas Laventa, que é o nome do museu que nós acabamos de ver aqui, né, as imagens, situada no atual estado mexicano de Tabasco. A cidade foi um importante centro religioso, com grandes pirâmides dedicadas aos deuses e praças onde ocorriam cerimônias religiosas. Hoje, Laventa é um sítio arqueológico constituído por um complexo de construções. Muitos vestígios desses povos, como esculturas, mosaicos e monumentos, encontram-se em exibição no Parque Museu Laventa, em Villahermosa, capital de Tabasco, tá? Então, vocês vão grifar aqui, tá? Laventa, que é essa, né, agora é considerado um sítio arqueológico, tá? Que guarda todos esses vestígios históricos desse povo, tá? Do povo olmeca, tá? Agora vem uma atividade que vocês vão realizar, né, sobre o povo olmeca, tá? Então, vou pedir para vocês
realizarem aí essa atividade com bastante atenção, com bastante capricho, né? Como a gente sempre combina aí, tá certo? Então vamos lá. Opa, saiu da página aqui. Página 41, né? Deixa eu só voltar aqui rapidinho. E aí nós já vamos dar continuidade. Esse livro, quando a gente minimiza a tela, ele desconfigura, ele não fica na mesma imagem, tá? Então, por isso que acaba acontecendo isso aí. Às vezes a gente esquece, minimiza e não pode minimizar, que ele desconfigura toda a situação. Mas vamos lá. Então, na página 41, leia o texto a seguir e depois faça o que se pede. Os olmecas adoravam o deus jaguar, que foi o que a tia falou para vocês, né? No início, aí na introdução do texto, né? Deus jaguar onipresente. Onipresente, quando você fala oni, é porque pode estar em vários lugares, tá? Onipresente é presente em vários lugares. Os elementos vinculados ao simbolismo do que seria mais tarde o deus da chuva na Mesoamérica derivavam provavelmente da máscara do deus jaguar. Estelas e outros monumentos mostram diversas representações de pássaros fantásticos, muitas vezes em associação a jaguares, serpentes e outros seres. As oferendas encontradas em funerais são provas da existência do culto aos mortos aliado à crença na vida após a morte. Tudo isso e a difusão precoce dos elementos olmecas em localidades diferentes, muitas delas longe dos centros de origem, parecem confirmar o caráter de uma alta cultura matriz. Então, gente, essa alta cultura matriz aqui é a cultura construída pelo próprio povo, tá? Então, eles confirmam que esse povo olmeca, eles tinham uma cultura matriz, uma cultura própria deles, que eles construíram, tá? E isso é importante, porque, né, deixa aí suas marcas, suas raízes, tá? Então, o povo olmeca, eles tinham, sim, tá, uma alta cultura matriz. Por que eu tô dando enfoque nessa questão da alta cultura matriz? Porque vai perguntar para vocês lá na questão 4, o que você pensa sobre isso, tá? Então, para você saber que alta cultura matriz de ser uma cultura deles, própria, que o próprio povo construiu, tá? Na questão 2, você vai procurar no dicionário palavras que você não conhece e escrever o significado, tá, no seu caderno. Então, vamos supor que você não saiba aí o significado de onipresente. Você vai pegar, vai circular e vai copiar lá no seu caderno, né? E vai escrever aí o significado. Eu não sei o que significa oferendas. São exemplos, tá? Mas você pode ter conhecimento já dessas palavras, então não tem necessidade para você pesquisar aquelas palavras que você não sabe o significado. Exemplo, funerais, né? Cultura matriz, você pode pesquisar também. Então, você vai ver aí as palavras que você desconhece o significado, pesquisa no dicionário e registra no seu caderno. Questão 3. Indique as principais características e o que representava o deus jaguar para a religião olmeca, tá? Então, aqui nesse texto e no texto anterior, você vai pesquisar o que significava o deus jaguar para os olmecas e quais eram, né, as principais características desse deus. Porque o autor considera a cultura olmeca uma cultura matriz, que foi o que a tia conversou com vocês sobre a cultura matriz, tá? Você concorda ou discorda da expressão cultura matriz? Explique o seu ponto de vista. Então você concorda com isso, que eles tinham uma cultura matriz ou não? Um dos aspectos da religião olmeca eram as divindades com forma de animais e seres humanos. Essa é uma característica comum a outros povos que você estudou anteriormente. Lembra que a gente já estudou, né, um povo que acreditava que os deuses eram parte animal e parte humana, tá? Então, os povos olmecas, eles tinham essa mesma característica. Então, você vai escolher um desses povos e vai apontar uma semelhança e uma diferença
que apresentam em relação às práticas e às crenças olmecas. Então, dos povos que nós já estudamos, procura lá. Eu vou falar sobre os egípcios. Não, eu vou falar sobre os gregos. Escolha um dos povos que nós já estudamos e coloca uma característica semelhante e uma característica de diferença entre esse povo que você escolheu e os olmecas, tá certo? E na página 42, nós temos aí um texto que fala sobre as cabeças olmecas, né? Os olmecas, eles eram politeístas, podem grifar isso aí também, tá? E chegaram a levantar altares de pedra para os deuses nos quais acreditavam. Então, politeísta que acredita em mais de um deus, né? Esses altares foram construídos em antigas cidades, tá? Nessas cidades, além de altares, foram descobertas grandes esculturas de pedras enterradas no solo, bem como outros monumentos ligados à crença desse povo. Exemplos dessas descobertas são as cabeças humanas maciças. Segundo arqueólogos, essas cabeças tinham função simbólica de afastar e libertar o povo dos maus espíritos, tá? Então, eles tiveram descobertas de altares, né? Grandes esculturas de pedras, tá? Também tiveram descobertas de cabeças humanas maciças, tá? E tudo isso está ligado à cultura e coisas que eles acreditavam. Essas esculturas foram um conjunto de 17 cabeças espalhados pelos estados mexicanos de Veracruz e Tabasco, na costa do Golfo México. Seu peso varia de 6 a 40 toneladas de carga e elas podem medir entre 1,47 metros a menor e 3,40 metros a maior. Então, diante desse texto, você vai responder as seguintes questões. Reflita e responda sobre a importância desses monumentos para os antigos olmecas e para nós atualmente, tá? Então, para eles, naquele momento que eles estavam vivendo, essas esculturas, essas cabeças, elas tinham uma importância, um significado na crença, na religiosidade, né? Então, para eles tinha um significado. E para nós, hoje, quando nós vamos lá nesses sítios arqueológicos, quando eu falo nós, somos, né, seres humanos, todos nós que estamos vivendo atualmente. Para nós, qual que é a importância de nós encontrarmos em um sítio arqueológico um vestígio como esse? Para que ele nos serve, tá? Então, você vai colocar a resposta para eles, o significado, e para nós, o significado, tá certo? Bom, das atividades de hoje são essas, tá certo? Realizem com bastante capricho, com bastante empenho. Na próxima aula nós realizaremos as correções. Qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na nossa sala de aula, que nós, né, eu, professora Michele e professora Elenir, estaremos à disposição para responder vocês, tá certo? Até a nossa próxima aula. Fique com Deus. Tchau!